Fala meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui para trazer mais um vídeo no canal desse pós-jogo do Corinthians após esse empate pelo placar de 1-1 contra o América de Cali na Neoquímica Arena. Empate que deixou a equipe na terceira colocação do grupo com 5 pontos. Vamos aí para o pós-jogo, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Do que, por exemplo, empatar contra o América. Aquele jogo contra o CV? É. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Ali é o fundo do poço. Foi muito feio. Ali é o fundo do Eu poço. acho que esse empate contra o América, ele é fruto do momento do Corinthians. O time poderia ter vencido, poderia ter feito um jogo melhor e por isso vencido. Acho que ficou mais perto de perder do que de ganhar. Mas a torcida, e aí aqui eu não tenho que... Eu tenho que entender as emoções, mas eu não tenho que usá-las na hora de raciocinar. Precisa de um pouco de paciência para o Dorival encaixar a ideia dele de jogo. Eu acho que a formação, ela é uma formação inteligente, quando a gente olha o posicionamento dos atacantes, quem jogou no meio campo dentro do possível. E as coisas aos poucos devem melhorar. Se não melhorarem, aí vai ficar mais difícil, porque o Corinthians vai ter que procurar outro técnico no mercado. Não é hora de falar isso, obviamente. Calma, Bim, Meu Deus do céu. É assim, por que eu tô falando? Tá com pressa? Não tem pressa Se nenhuma. as coisas não derem certo, já vai procurar um treinador no mercado. Vale lembrar que eu defendi o Dorival antes de ganhar títulos contra o Flamengo, pelo Flamengo, antes de ganhar o título pelo São Paulo. Acho o Dorival um bom técnico. Só que eu acho difícil, se não tiverem paciência com o Dorival, é isso que eu tô falando, Sim. você achar em algum momento um outro técnico no mercado mais capaz de arredondar a equipe com os jogadores à disposição. Se o Corinthians contratar muito com uma janela de transferência e engordar a dívida, aí podemos falar num outro cenário. Tudo bem. É que sabe o que acontece, Bertozzi? O torcedor que no sábado à noite viu esse time ter 4 no Inter, e vamos combinar que o time da Internacional é melhor que o América de Cali. Eu não estou dizendo que o América de Cali é ruim. Longe disso. Mas o Internacional é um time melhor do que o América de Cali. Concordo. E aí o Corinthians promove uma virada, um jogo de reviravoltas e tal, termina o jogo, 3 gols do Yuri Alberto, o time assim, vai, pô, o Dorival acabou de chegar, já engrenou e tal, etc. E aí vem... Loucura isso aí, né? Vem a dose de realidade. O torcedor mas o torcedor é isso, aí gera a expectativa. Quer dizer, além de um bom jogo muito rápido, você quer regularidade e consistência. É o que o torcedor... Pô, Birner, você é torcedor de time. Quando o seu time ganha um jogo, e torce bastante para um time, quando o seu time ganha um jogo, faz o que fez, por exemplo, Corinthians contra o Internacional, você cria uma expectativa para o jogo seguinte. Acho perfeito. É isso, o torcedor cria uma expectativa. Só que essa expectativa, se for cumprida sempre, o Corinthians vai fazer grandes jogos até o final do ano e vai ganhar o campeonato. Mas é inevitável você criar uma expectativa. Você perfeito. fala, opa, ganhou 4, parece que quem sabe a coisa já dá uma engrenada aqui. Qual a diferença dos dois jogos? O torcedor está pensando agora, pô, mas foi 4 no Internacional, que tem até uma defesa sólida e tal. E aí, agora, o jogo que joga contra o América de Cali, por que essa oscilação? Bom, tem alguns... Tudo bem? Boa noite, William, companheiros, Fonte Esportes, o PAC. Primeiro, tem alguma diferença de nome. E pelo menos uma muito relevante, né? O 4-4-2 como bidon pelo lado esquerdo. A gente já sabe que o Corinthians sem o Garro é um Corinthians pouco criativo. É um Corinthians que a bola vai passar menos pelo meio campo. É um Corinthians que vai usar mais a ligação direta. Mas, às vezes, quando você é assim, ou você precisa de muita força física na frente, ou você precisa ter jogadores muito rápidos, muita velocidade, né? De uma maneira de surpreender, de envolver o adversário. E o Corinthians foi lento, moroso, né? Com dificuldade na construção das jogadas. E, sim, poderia. Numa dessas bolas longas até, é uma jogada bem trabalhada que resulta no gol. Mas, no geral, não dava para imaginar o Corinthians fazendo 2-3 hoje pelo que produziu. Então, eu estou de acordo, assim, é um começo, vai ter jogos bons, vai ter jogos ruins, não há tempo para treino e só vai haver nessa segunda pré-temporada do meio do ano, porque o Corinthians fez todos os jogos possíveis, a gente tem batido nessa tecla porque o Corinthians é o único time, né, não é o que mais jogou, né, mas é o time que jogou todos os jogos possíveis. No limite. Desde da segunda fase da Libertadores, final de Campeonato Paulista, está jogando sem parar esse tempo todo. E isso significa não só desgaste, como o Mateuzinho nem foi relacionado hoje. Estava famoso, a nova expressão do futebol, controle de carga, né? Isso, controle de carga. Obrigado, controle de carga. E, sim, mas eu acho que especialmente a configuração do meio-campo hoje deixou o time um pouquinho mais lento, mais moroso, e aí, contra um adversário bem organizado, que é o América, fica mais difícil mesmo. Concordo com o Birner que o empate não é nada de outro mundo, considerando o nível que o Corinthians tem hoje, o nível do América, mas pensando na competição, eu não acho que assim, o primeiro lugar eu acho muito improvável, mas o segundo ele é difícil, porque pela minha projeção,
ele deve envolver fazer resultado com o Huracan na Argentina na última rodada. Exatamente. Porque a tendência de, mesmo que o Huracan vença ganhar os dois. Mesmo que o Huracan vença o América, depois a tendência é o América ganhar do Racing. Sim, né? Então, o América tem esse jogo contra o Racing, acho que na última rodada, né? O América em casa contra o Racing. Esse aí é praticamente certo. Como o Zupac tá falando, acho que imaginar o Corinthians passando sem ganhar os 2 jogos é muito difícil. Os 3 ainda pegam o Racing, né? Porque o Huracan ainda faz o jogo com o Racing, todo mundo ainda pega o Racing, né? E vamos ver. Esse Racing pode definir alguma coisa nesse grupo. Fala, Zupa, você chamou aí? Não, só pra dizer mesmo que vai ter que ganhar os 2 jogos. E o jogo com o Racing, o jogo na semana que vem lá em Montevidéu, independentemente do resultado de hoje, a conta para a semana que vem já tinha que ser de vitória. Quem desperdiçar pontos com o Racing não vai seguir adiante nessa competição. O que o Corinthians precisaria fazer no último jogo contra o Huracan em Buenos Aires dependia do jogo de hoje. Se o Corinthians vencesse hoje, talvez pudesse negociar o empate com o Huracan na última rodada. Como não fez o dever de casa hoje, vai ter que vencer o melhor time do grupo na última fase. E eu só discordo na última rodada, e eu só discordo de você, William, sobre o grau da vergonha pela eliminação, porque de fato é um grupo equilibrado, né? Corinthians no estágio que tá. O Corinthians é tecnicamente o melhor time dos 3, em termos de investimento, o melhor time dos 3. Claro que eu tô tirando o Racing do Uruguai da conversa, mas pelo estágio de trabalho que o Corinthians se colocou com a troca, pelo bom nível que o Huracan vem mostrando, e o América é um bom time, né? Vem jogando bem e tem bons jogadores, especialmente do meio pra frente. Esse grupo ficou muito equilibrado. Então, assim, acho que dentro do estágio que o Corinthians está, terminar em terceiro eu não colocaria como vergonha, não. Conceitualmente, eu aceito a conversa, mas quando a gente olha para o nível técnico que foi colocado nesse grupo, eu acho que faz parte da realidade do Corinthians hoje brigar pau a pau com o Huracan e com o América por 2 vagas. É que já vem da eliminação na Libertadores. Eu estou colocando um pacote, um combo, né? Da forma como jogou contra o CV. E assim, o Barcelona também é outra equipe que não é vergonha você perder para o Barcelona, mas a forma que foi, né? Barcelona no primeiro jogo atropelou o Corinthians por 3-0, né? Aí o Corinthians cai para uma Sul-Americana, isso já é uma queda, né? Você está na Libertadores, você vai para a Sula, já é uma queda. E aí você não consegue passar nem da primeira fase, olha, pesado, viu? Vamos ouvir os jogadores na saída do gramado e a gente continua esse papo aqui já e vamos ouvir o Dorival daqui a pouquinho também. Vamos lá. A gente sabia que eles eram um time que gosta de jogar com a bola, tem qualidade, porém eu creio que foi um primeiro tempo muito bom e depois do segundo tempo a gente já voltou tomando um empate e, enfim, depois eu acho que a gente não teve a paciência de tentar construir o jogo novamente. A gente acelerou muito para tentar fazer o gol e o jogo ainda tinha muito tempo pela frente, então é tentar melhorar. Seu retorno aos poucos ao gramado, buscando a titularidade, falar um pouquinho disso? Não, enfim, estou trabalhando bastante, muito e me coloco à disposição do treinador e ele vai tomar a decisão, claro, quem que ele acha o melhor time para entrar em campo. Então, acho que foi uma desatenção que tivemos. A equipe competiu bastante no primeiro tempo, conversamos no intervalo para a gente ajustar o que estava errado. Infelizmente, no início a gente acaba tomando gol. E aí a gente faltou controlar um pouquinho melhor o jogo, escolher melhor as nossas tomadas de decisões. Mas acho que competimos bastante, como eu falei. Agora é focar, porque acho que ainda temos chance de classificar, temos 2 jogos fora de casa, claro que é muito difícil, mas a gente vai acreditar até o final. Sobre o gol do Memphis, eu vi na comemoração os atletas abraçando o Memphis e principalmente você. O Memphis chegou a falar alguma coisa pra você ali, você pode falar pra gente como é que foi e esse seu retorno como capitão também da equipe? Na verdade, essa jogada eu tinha conversado com ele e com o Yuri antes do início do jogo, acho que é uma bola que poderia entrar e a gente conseguiu fazer ali. Acho que foi trabalhado ontem, acho que hoje eu conversei com eles pra gente tentar fazer essa jogada que acho que teremos chance, saiu o gol assim. Mas eu fico feliz com as oportunidades, eu precisava desses ritmos de jogo, é claro que ter uma sequência de jogos ajuda bastante o atleta, ter a mesma confiança e eu fico feliz com isso. Obrigado. Na verdade, a gente trabalhou bastante a bola parada, né? Nós sabíamos das ocasiões que eles tinham e eles mudaram ali um pouco do que eles vinham fazendo. Mas eu acredito que foi muito mais desatenção da nossa parte do que, óbvio que tem o mérito deles, mas a gente, numa desatenção, acabou sofrendo gol e a gente não pode, né? Não podemos sofrer dessa forma, não podemos ter desatenção dessa forma. E o que tiver que melhorar taticamente dentro do jogo, o professor vai saber melhor do que eu, vai instruir a gente para que a gente possa melhorar esses quesitos e fazer no próximo jogo, não só nessa competição, mas nas outras, a gente possa desempenhar melhor o nosso futebol. Fizemos um jogo abaixo do que a gente queria hoje. E é isso que a gente vai fazer, sabemos que a situação
É difícil, mas está na nossa mão. Precisamos vencer os 2 jogos, temos totais condições para isso. A gente vai lutar até o final. Agora, sobre esses 2 jogos fora, né? A gente sabe que é uma análise também do treinador, mas você como jogador importante do Corinthians, o que você analisa que o Corinthians precisa melhorar para não tomar esses gols, para conseguir manter o mesmo nível durante toda a partida, igual foi no primeiro tempo? Bom, como eu falei, a parte tática acho que vai ficar mais para o treinador, né? E o que eu puder ajudar da minha leitura ali de dentro do campo, eu prefiro não externar aqui e falar dentro do vestiário, né? Mas um pouquinho mais de atitude da nossa parte para que a gente possa buscar esses resultados aí. Obrigado. Atitude? Atitude é uma coisa muito subjetiva, hein? Eu vou falar dentro do vestiário e falta um pouquinho mais de atitude. O Cássio aí, né? Já que tá falando exatamente. Tá mexendo com uma coisa meio subjetiva ali, mas... Bom, ele sabe o que é. Quando ele fala que vai cobrar atitude e tal, ele sabe o que está acontecendo ali. Vocês acham que falta mais atitude do Corinthians dentro de campo, quando o Léo fala do time meio moroso, eu até entendo que possa deixar subentendido que é só uma questão de atitude. Mas só atitude, sem você saber para onde você está indo com essa atitude, também não me parece que foi exatamente... o Corinthians tem muita qualidade, mas hoje faltou atitude para colocar todo um plano de jogo que vem sendo bem executado. E isso acontece muitas vezes. Oscilação, a gente vê time que faz 2, 3, 4 partidas muito boas. Hoje não encaixou. O Flamengo vinha de uma boa sequência antes de Central Córdoba, além de ser surpreendido por um bom trabalho. O Flamengo em outros momentos, o Palmeiras em algum momento foi surpreendido por estar um pouco, com a marcha lenta, mas depois você vê que sabia o caminho que estava fazendo. Não me parece que o Corinthians tem tudo muito bem desenhado e só faltou atitude. Mas... também é um ponto a se observar, porque quando você tem uma fala dessa, nessas entrevistas ali que são, na ampla maioria das vezes, as mais sinceras, né? No calor ali, né? Na saída do gramado. É muito bom pra gente, às vezes não é tão bom para quem tá ali para depois administrar uma situação. Tem algo que se identifica. Se é também uma questão de atitude, beleza, mas não é para mim só uma questão de atitude. Tem muito de dentro de campo, do que não consegue fazer quando se depara com um cenário como foi o segundo tempo, e aí não é só uma atitude que vai resolver isso. Eu vou te falar que talvez seja uma deficiência minha, tá? Mas esse papo de atitude, todo jogo falta atitude. Todo jogo alguém jogou por uma ganhou, teve final. Atitude, não ganhou, não teve Quem atitude. ganhou jogou por uma final, estava jogando a vida, e o outro time, às vezes esse argumento ele é usado em decisões de campeonatos, em jogos desses, não parecia que estava jogando uma final. Às vezes falta. Não, às vezes pode ser que falte, mas para mim isso é muito, assim, é usado como uma muleta de argumentação e de análise em jogos que muitas vezes são resolvidos por detalhes, por uma coisa, por outra, às vezes são definidos por outras razões que não atitude, porque se a atitude ela for tão determinante quanto se coloca como determinante tão constantemente nos jogos de futebol, tem alguma coisa errada. Porque assim, todos os 22 jogadores que entram em campo, cada jogo de futebol, os caras estão jogando a vida deles ali. Quando eu digo a vida deles é porque, assim, os resultados de cada jogo de futebol determinam o sucesso ou o fracasso de uma equipe, determinam o sucesso ou o fracasso, portanto, dos jogadores que entram em campo para fazer aquele jogo. Então, essa coisa que jogo sim, jogo não, você tem falta de atitude, jogo sim, jogo não, você tem alguém que não quer jogar futebol, sendo que jogar futebol é o que vai garantir o futuro desses caras, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Eu, sinceramente, não acredito que seja tão comum assim a falta de atitude. Desculpa, Birner. O que dita isso? A importância da competição? Você não leva a Sul-Americana tão a sério quanto o brasileiro? É isso que ele quer dizer? Que o Corinthians teve atitude contra o Inter, não teve hoje? Os jogadores não têm condição física de estar ligado à perna, em todo jogo? Eu quero entender isso também, porque, de fato, eu não quero acreditar que você tenha menos vontade de ganhar um jogo do que outro. Eu só acho, já, que mesmo às vezes quando o cara compete, acho que o nível de exigência do jogador profissional, como é uma atividade muito bem remunerada nesse nível de competitividade de jogo de primeira divisão, às vezes competir não é o suficiente e o cara precisa fazer alguma coisa a mais, competir num limite, numa intensidade maior ou com um nível de concentração maior. Eu acho que é sobre isso que falaram. Agora... porque aí são outras causas, né, Birner? Porque, para mim, esse papo de atitude
pressupõe desejo ou não de se comportar como um time competitivo. E eu entendo que você está falando que a falta de, entre aspas, atitude pode ser consequência de uma questão física. Tudo bem, mas pode ser consequência de uma questão física. Que é diferente do jogo decisivo de Libertadores, por exemplo. E aí tudo bem, assim, acho que de uma questão psicológica, a importância do campeonato a gente pode até discutir, mas é que assim, tem muito essa argumentação sobre falta de atitude. Uso fora de hora também, óbvio. Que pressupõe falta de vontade. O Zupac no estádio teve essa impressão? Não tive impressão de falta de atitude do Corinthians, não. Eu acho que os problemas que o Corinthians enfrentou hoje, eles passam mais, para mim, por 2 caminhos. Aliás, por 3 caminhos. De maneira muito objetiva, pelos desfalques que o Corinthians tinha e pelo estágio embrionário, sim, extremamente embrionário do trabalho do Dorival. No desenvolvimento do jogo com bola, principalmente. Acho que o principal problema do Corinthians hoje foi no instante em que ele tinha bola, era uma posse muito no campo defensivo, uma posse muito lenta, uma posse muito lateralizada, pouca verticalidade para progredir com essa bola, para fazer a transição, né? O Corinthians, de fato, só conseguiu fazer algumas boas transições a hora que a bola passava pelo pé de um dos caras que a gente viu aí falando com a Lili, que foi o Maicon, que foi o melhor jogador do Corinthians no jogo, não só porque ele deu assistência pro gol do Memphis, mas porque quase todas as vezes que essa posse morosa no campo defensivo se transformou numa conexão rápida com o campo de ataque, passou pelos pés do Maicon. No mais, foi um time que trabalhou essa bola muito lentamente. Eu acho que isso passa pelos jogadores que não estavam e pelo estágio de trabalho de um Dorival Júnior que assumiu há 3 jogos e praticamente não treinou a equipe, porque de fato o Dorival vem tentando mudar a característica do time do Corinthians em comparação ao trabalho da família Dias, e aí não é sobre ser melhor ou ser pior, é sobre o tipo de time. É um time mais organizado defensivamente, um time mais compactado defensivamente, protegendo mais o funil, né, a chamada grande área. A entrada da grande área, a gente pode ver, o América pisou muito pouco na área do Corinthians, a não ser por cruzamentos. Jogadas trabalhadas, chutes de fora ou cruzamentos. Não foi uma área desprotegida, o time se manteve organizado, com 2 linhas de 4 sem bola, com bola, segurando o Léo Maná entre os zagueiros, liberando o Carrilho de um lado e o Anchileri do outro, tentando trazer mecanismos para essa equipe. As ideias que o Dorival vem tentando colocar, tive esse primeiro, especialmente no desenvolvimento do jogo, é um time que está caminhando lentamente nesse sentido, o que é perfeitamente natural. Então, desfalques contribuíram, estágio do trabalho contribuiu também, e a gente não pode ignorar quem estava do outro lado. O América é um bom time, não é um time melhor do que o Corinthians, mas é um bom time, um time que tem característica de trabalho de bola, tem Carrascal jogou muito bem, Quinteiro jogou muito bem, Vergara e o Barrios jogaram bem controlando bola, e o América impôs dificuldade à equipe do Corinthians. Não me parece, pelo menos aqui do visual, é claro que o depoimento do Hugo, e eu não sei se ele usou a palavra porque é algo que realmente me incomodou, ou se foi força de expressão, mas assim, daqui da cabine do 4º andar, da excelente cabine da ESPN aqui na Neoquímica Arena, não me pareceu atitude o problema do Corinthians, e sim um problema de desenvolvimento de jogo e dificuldade de recuperar essa bola. Sendo muito específico, detalhista, e obviamente eu não tenho certeza do que eu vou dizer, mas estou especulando, talvez o lance do gol do América, porque dava para você encurtar a marcação ali, ó. Aí, ó. Aí um pouco de concentração, era o Memphis que estava marcando. Era o Memphis, exatamente, ó. Memphis marcando. E aí eu acho que muito mais é questão de posicionamento, porque tá na área, o escanteio é cobrado na entrada da área, os jogadores estão muito distantes. Isso para mim passa muito pelo entrosamento, mais do que por uma negligência do jogador. Irner. É duro. Fala, Zupac. Não, e assim, eu tava lembrando aqui o que o Hugo falou pra Lili, né, que o Corinthians mapeou, como todos os times mapeiam, né, as jogadas de bola aérea adversária, e o Hugo falou, eles mudaram um pouco o que eles estão acostumados a fazer. Talvez o Corinthians tenha se posicionado para bloquear os cruzamentos que geralmente o América faz, e essa bola para trás, onde encontrou o Carrascal, não estava no mapeamento do Corinthians, foi uma alternativa nova encontrada pelo América, e aí pegou o Carrascal com liberdade para cruzar. O André Ramalho estava marcando o cara da frente e olhando um pouco o cara de trás, e a bola passa por trás do Ramalho e o Navarro entra para fazer o gol. Isso pertence ao jogo, né? Um time tenta surpreender o outro, um treinador tenta criar alguma coisa que o outro treinador não espera. É óbvio que o pessoal da comissão técnica do América sabia que o Dorival acabou de chegar. Ele vai entender que uma surpresa agora
é mais difícil para o adversário resolver. Se o treinador do América estudou de fato o Corinthians, como eu imagino que fez, deve ter olhado a rotina e o número de jogos, deve saber que não dá para treinar muito e que compensa você tentar fazer alguma alteração para ganhar o jogo numa bola parada. Sim. Então, se o Hugo se incomodou com alguma coisa de atitude, eu sempre imagino, por ser o goleiro, que tem muito mais a ver com o sem bola do que com a construção. E o sem bola do Corinthians, e aí eu volto ao início do meu raciocínio, que na verdade é uma unanimidade na mesa nesse momento, todos pensamos da mesma forma. É normal que um time que começou a trabalhar há muito pouco tempo com o técnico não seja consistente na parte defensiva, seja instável na construção das jogadas, principalmente quando ele enfrenta uma boa equipe. Se ele tivesse enfrentado um time muito ruim, né, tivesse enfrentado uma equipe fraquíssima, como que o Corinthians enfrentou quando sofreu para passar na primeira fase da Libertadores contra o CV, eu entenderia que o nível técnico e alguma memória de jogo, mesmo com a diferença, deveriam ser suficientes para o time conseguir lidar com esse jogo. O América é uma boa equipe, eu acho que o Corinthians tem um caminho muito claro que o treinador está tomando. Eu tenho dúvida o que ele vai fazer quando o Garro chegar. Quando, né? Porque não sei aí, quando, é uma interrogação. Porque aí ele passa a ter 3 jogadores que precisam de mais, entre aspas, liberdade com a bola. Não sei se a palavra é exatamente essa. Sim. A única coisa é que o Garro participa da marcação, mas não no nível que esses 4 jogadores que foram escalados tanto contra o Inter quanto hoje participam. O Yuri também não se furta de marcar, mas o espaço que o Yuri vai percorrer é um espaço muito maior do que o espaço que facilita a recomposição defensiva na perda de bola, porque ele joga mais avançado. E o Memphis é o que menos participa disso.